Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja presente na vida de cada um de vocês. Mais uma vez aqui reunidos para partilharmos a palavra do Senhor. No canal anunciamos a Boa Nova. Vamos tomar a palavra de Deus hoje, domingo, dia do Senhor, Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas de trocadores de moedas, chamados cambistas. Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo de sua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? E então Jesus respondeu-lhes: destruí vós este templo e eu os reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, e os discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a passagem de hoje da palavra do Senhor nos fala do zelo das coisas do templo do Senhor. Claramente a gente vê a cena, né? A gente já imagina a cena, né? Jesus entrando no templo, vendo aquela mercancia toda acontecendo, aquele comércio de animais, aquela troca de dinheiro acontecendo como se fosse um verdadeiro banco, né? Um verdadeiro mercado, né? E nós sabemos que a casa do Senhor, ela é templo de adoração, é lugar de culto, é lugar de louvor, de graças acontecendo, e não de trocas comerciais, enfim, atividades mundanas. É claro que naquela época a gente vê que naquela época os judeus faziam sacrifícios, né? Precisavam comprar bois, comprar animais, passarinhos para serem ofertados no altar como sacrifício, né? Era necessário? Era necessário, porque o ritual era assim. A troca de dinheiro era necessária, a troca de mercadorias por dinheiro era necessária, né? No caso do trabalho dos cambistas, sim. Mas não dentro do templo, que é sagrado. E isso revoltou Jesus do coração, porque ali era local de culto. Aquilo era para ser feito fora dos muros do templo. E isso revoltava Jesus. Assim como o corpo dele iria ser machucado, iria ser flagelado, as suas vestes rasgadas, são coisas materiais. O templo de Jesus era o próprio Senhor, e ali o zelo da casa do Senhor o consumia, porque era a casa do Pai, assim como o seu corpo era templo de Deus, era templo, morada do Senhor, ele era Deus. Caríssimos irmãos, na casa do Senhor nós temos que prezar pelo zelo das coisas do Senhor, ficarmos atentos à liturgia, não nos distrairmos com coisas, ainda mais hoje, né? A gente tem celular, tem um monte de coisa na mão, né? Embora às vezes a gente está na missa tal, a gente hoje tem a possibilidade de pegar um celular e ali pegar as leituras, acompanhar as leituras, mas isso só isso, né? Às vezes a gente não tem nem folhetinho para acompanhar, ou muito menos a Bíblia, né? E a gente pega o celular ali e acha fácil a palavra de Deus. Hoje a tecnologia é uma aliada da gente, mas nós não podemos deixar a distração tomar conta do momento que é nosso e do Senhor.
porque é na casa do Senhor onde nós o encontramos. Sejamos templos do Espírito Santo. Amemos ao Senhor e as coisas do Senhor. Uma ótima semana para você. Deus abençoe. Estou falando aqui de Dracena hoje, meio que de improviso, mas num lugar gostoso, bonito que vocês estão vendo. Tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é criação de Deus. E é para nós servirmos ao Senhor que nós estamos aqui. Uma ótima semana. Deus te abençoe. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade aqui no canal Anunciamos a Boa Nova.